Irmãos, Deus abençoe vocês. Boa tarde para todos. Quem está feliz? Vocês estão muito felizes? Felizes demais? Com o coração grande, com emoção? Glória a Deus! Eu não sei se vocês se lembram que no ano 2012, a nossa irmã Maria Luísa, ela deu uma profecia muito bonita. Vocês se lembram? Foi uma profecia geral, que a igreja em Cartagena ia crescer muito e que ia ser como um grande porto, sendo visitado de muitas nações do mundo, que iam chegar muitos turistas e que a sua igreja ia ser famosa. E realmente, agora, vindo pela Avenida Pedro de Herédia, dá para ver mais a igreja do que o estádio da cidade. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E se Cartagena tem um muro que é conhecido pelo mundo todo como um castelo, agora tem uma igreja gigante, a Igreja de Deus, onde Deus se manifesta. E tem muitos milagres e prodígios hoje. Hoje nós estamos fazendo história em Cartagena. Glória para Deus. Quem dá honra e a glória para o nosso Deus. Nós estamos felizes com o nosso Deus, certo, irmãos? É que não tem outro Deus tão formoso. Não pode ter um Deus mais maravilhoso. Por causa disso, nós amamos Ele, veneramos Ele, engrandecemos Ele. E tem um coro que cantamos faz uma semana e muitos de vocês ainda têm na mente. Hoje vai ficar ainda muito mais na nossa mente e nos nossos corações. Porque onde mora o Espírito de Deus tem o quê? Onde mora o Espírito de Deus tem o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem dá glória para o Senhor?
É tão formoso esse coro, verdade, irmãos? É muito precioso e vamos continuar a nossa festa com um hino muito formoso também. Vocês podem se sentar, irmãos. Agora nós vamos cantar um hino muito formoso. É tão formoso nós cantarmos com toda a nossa alma e com todo o coração o hino número 3, Chuvas de Graça. Poderoso, Santo, Santo, glória a Deus, louvado, louvado, que desçam as chuvas de graça. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por nos dar essa manifestação de dons perfeitos, porque todos os presentes, os dons de Deus são perfeitos e na igreja de Deus é manifesto, Senhor, bendito o nome dEle.
Que alegria que enche os nossos corações, e o melhor jeito de nós expressarmos essa alegria é cantar e dar honra ao nosso Deus. Tem um hino formoso que nos enche de ainda mais alegria e daquela felicidade para conseguir dizer para o Senhor com essas notas musicais que nós amamos Ele, valorizamos Ele e exaltamos Ele porque Ele é o nosso Salvador. É o hino 222, o hino 222, ó meu Cristo. De tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que me diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste del mar, lavóme en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Obrigada por tudo que tens feito conosco, Senhor. Talvez não temos palavras o suficiente para falar contigo, Senhor, mas conheces a intenção dos nossos corações, porque tens nos apaixonado, porque és o mais formoso e precioso, o maior tesouro que um ser humano pode ter. O Deus vivo, bendito nome do Senhor.
Muito bom, glória a Deus. Vamos cantar um hino muito formoso, o hino 19. Ó, quão doce. Grande é o Senhor. Esse hino é muito formoso, não é? É uma beleza. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Eu gostaria de confessar uma coisa para vocês. O Senhor me permitiu colaborar nos Estados Unidos com as coisas de construção e os requisitos e as exigências para conseguir construir as coisas são muito grandes naquele país, mas tomara, eu acho que com esse lugar aqui, nós não temos que ter inveja de ninguém. Engenheiro, irmão César, irmã Ângela, irmã Maria Luísa, um lugar tão formoso como esse aqui, as pessoas que têm que ter inveja de nós, quer dizer que esse lugar aqui é formoso e muitas congregações lá nos Estados Unidos gostariam de ter um lugar como esse aqui. Por causa disso, vocês têm que estar cheios de motivos e tem um motivo formoso que é o coro 21. Tem um motivo que é de grande alegria porque Cristo mora onde? Nos nossos corações. Amém, irmãos? É um coro muito formoso.
Louvado, bendito, poderoso. Santo é o Senhor. Quem dá glória para o Senhor? Quem está feliz com o Senhor? Quem tem sentido o Senhor? Grande é o nosso Deus. E agora vamos receber com toda a nossa disposição a apóstola, a profeta e a mestra, a evangelista. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Nós estamos em festa com o Senhor. Estamos em festa com o Senhor. Estamos alegres, contentes. Deus nos conhece. Vocês podem se sentar e eu vou ser breve, tendo consideração dos irmãos que estão aqui desde cedo. Nós vamos meditar em alguns versos da Bíblia. Vamos ler eles, algumas experiências do apóstolo Paulo em Filipenses 4. Em Filipenses 4, nós vamos ler algumas experiências do apóstolo Paulo quando ele escreveu para as igrejas as suas cartas e quando ele fez sugestões para as pessoas, para os pregadores, para os discípulos, para os apóstolos. Ele ensinou para eles como que eles tinham que dirigir a igreja do Senhor. Então, nós vamos ler, porque aqui em Filipenses 4, onde nós vamos ler desde o verso 1 até o 9, nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, naquela época, como ele trabalhou, como eles viviam, quais eram as experiências deles e os seus pensamentos, os seus sentimentos. Aqui o apóstolo disse para eles: portanto, meus irmãos, ele falou para os filipenses, portanto, meus irmãos amados e queridos, alegria e coroa minha. O apóstolo disse para eles: vocês são a minha coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. Essas palavras são muito bonitas, palavras do apóstolo Paulo para os crentes dele. Quando ele disse para eles que alegria e coroa minha, estai assim firmes, amados. Aqui no número 2, ele destaca umas mulheres que trabalharam com ele também. Diz aqui: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam de o mesmo sentir no Senhor. Rogo-te, ou vocês poderiam ler o verso 3, irmãos? Verso 3 me lembra do que o Senhor falou para mim faz mais ou menos uns 20 anos. O Senhor disse para mim, ele disse: eu usarei as mulheres do mesmo jeito que os homens. Ele disse para mim: eu vou dar os dons para elas e vou usar elas que nem os homens. Não vai ter superioridade entre os homens e as mulheres no que tem a ver com os dons, no que tiver a ver com o trabalho do Senhor. Ele disse: vocês vão trabalhar juntamente. O Senhor disse. E eu guardei tudo aquilo no meu coração. E eu vou ler o verso 3 de novo, onde ele diz: rogo-te também a ti, companheiro fiel, que ajudes estas que combateram juntamente comigo. Ele disse que era para ele ajudar elas, porque elas tinham combatido juntamente com ele no Evangelho. Também com Clemente e meus demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Deus já tinha revelado para o apóstolo Paulo que os nomes dessas pessoas estavam escritos no livro da vida. É tão formoso. Nós hoje não ousamos dizer que os nossos nomes já estão escritos no livro da vida porque nós somos humildes, porque nós nos sentimos menos, não queremos ser orgulhosos nem vaidosos.
Mas provavelmente poderíamos dizer que nem o apóstolo Paulo, que os nossos nomes, eles estão no livro da vida já, não é? É a nossa esperança. E nós não falamos, na verdade, porque nós sempre dizemos para o Senhor: não somos nada, Senhor. Nós não somos dignos. Mas no nosso coração, no fundo da nossa alma, nós confiamos que aquilo seja verdade. Tomara que eles estejam escritos, os nossos nomes, no livro da vida. E o apóstolo Paulo, no verso 4, o que ele disse, vocês poderiam ler? Ele sempre fez questão de insistir para as pessoas que era para elas serem felizes, para elas serem alegres em Cristo. Será que o caminho de Deus gera tristeza? Eles geram alegria, felicidade. Mesmo vindo tribulações e dias ruins e perseguições ou problemas, mesmo vindo muitas coisas que talvez nos deixam tristes por um momento, a felicidade que tem dentro da nossa alma não dá para ser tirada, ninguém pode tirar de nós, nada poderia tirar de nós. Nós sempre estamos felizes porque temos a Deus e porque nós sabemos que naqueles momentos difíceis, se nós buscarmos ao Senhor, nós buscarmos a ajuda e o apoio dele, o Senhor sempre vai nos consolar. É por causa disso que as nossas tribulações são de passagem, porque nós temos aquele Deus poderoso conosco. E diz aqui, ele disse no verso 5, que vossa moderação seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Vocês podem ler o verso 6. Bem, então ele ensinou para eles e quis sugerir para eles, disse: não é para vocês ficarem tristes, nem ficarem tão preocupados, não fiquem angustiados nem aflitos, é o que significa a palavra inquietez. Ele disse, mas que vossas petições, e eu gostaria de adicionar, necessidades sejam apresentadas diante de Deus mediante oração. Então, aqui ele ensina para nós que quando nós tivermos necessidades, petições, em todas as orações que nós fizermos para o Senhor, temos que colocar aquela petição ou necessidade diante do Senhor. Diz, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus mediante oração e súplica, com ação também o quê? De graças. Então, na nossa oração tem que ter tudo, os pedidos, as necessidades, as ações de graças e também o louvor para o nosso Deus. E o verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. O 8. Aqui temos uma admoestação do apóstolo para os crentes, porque ele diz, quanto ao mais, irmãos, diz tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa reputação. Se há alguma virtude em vocês, se vocês têm as virtudes, se algum de vocês é digno, diz, nisso pensai. Pensem e vivam nos louvores do nosso Deus. Diz aqui, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. O exemplo
A santidade, a devoção do apóstolo Paulo era tão grande que ele ousou dizer para os crentes que tudo que eles tinham visto nele, tinham aprendido dele, ele disse que era para eles copiarem, que era para eles fazerem também. É tão formoso que realmente no mundo existiram e ainda existem pessoas que Deus não tem vergonha deles, ao contrário, Deus diz que é para fazer o mesmo que aquela pessoa, que é para copiar ela. O Senhor Jesus disse que era para imitar ele, ele disse para os apóstolos. E o apóstolo Paulo chegou num nível na vida espiritual dele que ele disse para os crentes: sejam que nem eu. E é que nós temos que ser o bom que nós vemos nas pessoas. Nós temos que copiar e imitar o perfeito, o justo, o reto das pessoas. Nós temos que imitar aquilo. Fazer também. Se nós gostaríamos de imitar alguém, então vamos ler a Bíblia, vamos ler os Salmos e vamos imitar, vamos copiar e fazer o que nós vemos nos Salmos, vamos ler o que tem em Provérbios e fazer também. Vamos ler a vida das grandes pessoas importantes da Bíblia, dos profetas ou os apóstolos que amaram a Deus e que Deus usou eles grandemente durante a vida deles. Vamos fazer o mesmo que eles. Quando eles oram, vamos ler o que eles falaram para Deus e nós vamos falar também com todo o nosso coração. E desse jeito, Deus vai ficar perto de você. Então diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará com quem? Convosco. Por fazer o quê? O que é bom. Por seguir os bons exemplos. Por nós fazermos coisas boas, obras boas para o nosso Deus. E eu sei que hoje todos vocês, especialmente os irmãos da Cartagena, aqueles que moram aqui, vão se congregar nesse lugar. Quantos irmãos vão se congregar aqui? Esse lugar é de vocês, as pessoas de Cartagena que vão se congregar. Podem levantar a mão lá no bautistério e aqui as pessoas que estão lá em cima no balcão. Tem muitos irmãos que vão desfrutar desse lugar aqui. E quando vocês vierem neste lugar, no dia do louvor, como vocês vão ter todo esse espaço, então vocês, cada um vai ficar num canto, ou vocês vão ficar atrás sozinhos, talvez, porque vai ter poucas pessoas para o espaço que nós temos aqui. Por enquanto que o Senhor traz todas as pessoas que Ele vai trazer nesse lugar aqui. E quando você ficar no seu cantinho e você começar a louvar para o Senhor e falar muitas coisas bonitas para Ele, você vai começar a tirar do seu coração, da sua alma, palavras formosas e belas. E se elas não saírem, então leiam os salmos, decorem algumas palavras formosas. Para o dia do louvor, você lá no seu cantinho, você fala tudo aquilo para o Senhor. Todas aquelas palavras formosas que tem na Bíblia para falar para Deus, porque nós não temos vocabulário suficiente dos nossos idiomas para falar com Deus, mas a nossa alma e o nosso espírito, eles conseguem expressar muitas coisas para o nosso Deus, porque as palavras, elas são poucas. Mas eu parabenizo os irmãos pelo lugar que vocês vão ter aqui, para que Deus possa se manifestar. Vocês não vão ter mais desculpas para não dar liberdade para o Espírito Santo, porque o lugar é muito pequeno, porque vão ouvir você, porque você não consegue se mexer, porque fica desconfortável. Aqui agora vocês têm um lugar para Deus se manifestar e Deus está nos vendo. E eu sei que o Senhor em breve, logo, como prêmio e bênção para todos, vai dar o batismo com o Espírito Santo para as pessoas que ainda não receberam. E agora sim. Considerando os irmãos e as crianças, então nós vamos fazer no máximo umas 10 perguntas no dia de hoje, no nosso estudo bíblico. Os microfones estão prontos para vocês, irmãos, então vocês podem perguntar agora quais irmãos têm as suas perguntas para honrar também o nosso Deus. Irmãos, boa tarde, Deus abençoe vocês. Obrigada. Irmã Maria Luísa, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta no livro dos Salmos, porque eu achei
uma virtude que eu vejo muitos capítulos no Senhor Jesus Cristo e no Rei Davi, irmã. Se a senhora me permitir, no capítulo 25 dos Salmos, no verso 3 e no verso 10, irmã. Salmos 25, no capítulo 25, no verso 3 e no verso 10. Diz no verso número 3, nas duas primeiras linhas: certamente nenhum dos que esperam em ti será envergonhado. E no verso 10, fala sobre uma virtude, irmã, que eu vejo em Davi e no Senhor Jesus Cristo, que tem a ver com a misericórdia de Deus. Diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. E nos Salmos eu vejo que Davi e o Senhor Jesus Cristo, eles sempre ficaram esperando na misericórdia do Senhor. Falavam para o Senhor que queriam a misericórdia dele, e também nos evangelhos, em muitos lugares, aquelas pessoas, elas se sujeitavam à misericórdia de Deus. Eu vejo também naquela mulher que ficou humilhada e disse para o Senhor: Senhor, mesmo os cachorrinhos. Eu acho que também fala sobre a misericórdia de Deus. Então, irmã, minha pergunta é: eu vejo como uma virtude, irmã, que nós deveríamos ter, ou uma capacidade que os filhos de Deus têm que ter, de ter esperança na misericórdia do Senhor. De fato, numa profecia, o Senhor disse para mim que ele gostava que eu pedisse a misericórdia para ele, então eu gostaria que a senhora me explicasse melhor. Muito obrigada, irmã, no nome de todas as igrejas em Córdoba. Verso 3: certamente nenhum dos que esperam em ti, em Deus, será envergonhado, mas sim aqueles que a traiçoam sem causa. No 10 que você leu, diz: todas as veredas ou todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Mas para quem? Para aqueles que fazem a vontade de Deus. Para aqueles que acreditam no Senhor e agradam ao Senhor e se afastam do mal. É para eles que é esse caminho de misericórdia e verdade. Porque também tem um outro caminho para as pessoas desobedientes, para aqueles incrédulos. Tem um outro caminho que não é mais de misericórdia nem verdade, é um caminho de fogo consumidor. Porque diz na Bíblia que Deus é amor, mas que ele também é o quê? Fogo consumidor. Deus é amor, Deus é misericórdia para aquelas pessoas que fazem o bem, as pessoas que andam em retidão e integridade, aqueles que amam e querem agradar a Deus e se afastam do mal e não fazem o que é mal, não pecam, não faltam a Deus. Então, eles são aqueles que estão nesse caminho, naquela vereda, naquele caminho da misericórdia, da verdade de Deus. Mas o incrédulo e o desobediente diz na Bíblia que, para ele, como eles não guardam as alianças, nem os testemunhos do Senhor, nem a palavra, nem os mandamentos do Senhor, então eles estão no caminho do fogo consumidor. E tem pessoas que falam: eu não sei por que vocês ficam pregando, por que vocês ficam pregando tanto do que é ruim, por que vocês falam tanto do diabo, se Deus é só amor. Quem falou? Deus é só amor e misericórdia. Mas as pessoas se esqueceram que Deus tem dois caminhos: o caminho da misericórdia e da verdade para as pessoas justas e o caminho de castigo para aquelas pessoas incrédulas e desobedientes. As pessoas, como elas não leem a Bíblia, então elas ficam falando que Deus é só amor, e como Deus é só amor, então ele vai passar o pano para eles e vai ficar batendo palmas para eles. E nós temos que aprender que tem dois caminhos, duas veredas, que é a mesma coisa, e que nós temos que nos esforçar para conseguir andar naquele caminho da misericórdia e da verdade de Deus. Tomara que o Senhor nos ajude também. Outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Cumprimento a senhora dos irmãos de Agostinho no Cesar. E eu gostaria de fazer duas perguntas em 2 de Crônicas, no capítulo 9, do verso 18 e o 19.
se a senhora me permitir. Segunda de Crônicas 9, o capítulo 18. Ah, é o capítulo? Não, o verso 18, perdão. Diz: o trono tinha 6 degraus, um estrado de ouro fixo ao trono, e braços de ambos os lados do assento, e 2 leões estavam junto aos braços. O 19. Havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus de ambos os lados. Jamais se fez trono semelhante em nenhum reino. No 18, eu tenho uma pergunta, porque diz: e 2 leões estavam junto aos braços. Esses leões aqui poderiam representar o Pai e o Filho, Deus e o Senhor Jesus Cristo? E no verso 19, diz, talvez sejam as 12 tribos, ou representam os 12 apóstolos, onde diz, ali 12 leões sobre os 6 degraus. Se a senhora poderia me explicar. No verso 18, você quis dizer que se eles seriam o pai e o filho? Não, não representa eles. O que aconteceu é que Salomão, ele construiu, ele fez o trono dele, o palácio dele, o castelo dele, com todas as riquezas e tudo que Deus tinha prometido para ele. Mas ele também fez como umas representações. Mas nisso aqui não tem nenhuma representação de Deus, nem do Senhor Jesus, porque na verdade seria uma falta de respeito representar Deus com uns elementos que ele ia usar para se sentar, na verdade, com a cadeira dele. Mas, por exemplo, aqui no verso 19, quando diz que havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus, de ambos os lados, diz: jamais se fez trono semelhante em nenhum reino. Vamos dizer, o trono do palácio, do castelo do Salomão foi uma coisa exclusiva que nunca mais teve coisa semelhante àquela que ele fez, porque Deus que permitiu ele que fizesse esse trono, aquele castelo, porque ele representava o rei. Ele representava o protótipo de como ia ser no futuro aquele rei que é o nosso Senhor Jesus. Como que no futuro iam ser os tronos onde o Senhor vai sentar os crentes dele, os filhos dele, a igreja dele, os tronos com toda a beleza e as joias e os metais mais finos que tem, os minerais. Quando diz que ele fez 12 leões nesses degraus para chegar no trono, Salomão fez com aquela intenção. Ele disse, são 12 tribos de Israel, então eu vou colocar 12 leões. Talvez ele fez nessa perspectiva, querendo representar aquilo, representando as 12 tribos. Mas tudo que Deus permitiu para Davi e para Salomão fazer na antiguidade, na parte física do templo, do trono dele, da moradia dele, era para mostrar o que Deus ia dar para o futuro, para a sua igreja, para os seus crentes, para os seus seguidores, falando para eles desse jeito tão formoso, tão grande, tão majestuoso vão ser os seus tronos, os tronos onde eu vou assentar os meus filhos. E o Senhor, ele também disse que ele está do lado direito do Senhor, num trono com a coroa dele, e diz na Bíblia que também que para sua igreja, para cada um dos seus crentes, ele tem uma coroa. Então, o prêmio, o que o Senhor tem para a sua igreja, o que Deus tem para os seus crentes, é isso. E Deus, para nós conseguirmos valorizar melhor o que é um trono, o que é uma coroa, Ele permitiu que aquilo existisse fisicamente com o Salomão, por exemplo, para que nós pudéssemos observar, perceber o modelo, o desenho do que Deus tem para nós, quando nós entregarmos para o nosso Deus o nosso trabalho que nós temos feito aqui na Terra. Então, não sei quantos de vocês gostariam de estar lá sentados como reis, porque vai ser desse jeito. O Senhor disse que os crentes dele seriam reis e sacerdotes, e os reis, eles têm tronos para se sentar, e têm coroas para colocar na cabeça. Então, do jeito que Salomão fez todas essas riquezas e esse esplendor,
O Senhor diz para nós também, do mesmo jeito que o Salomão é o que eu tenho para vocês na vida eterna. Tomara que todos nós um dia possamos nos encontrar lá, todos sentados em tronos e com as nossas coroas, louvando a Deus pela eternidade e glorificando ao nosso Deus. Uma outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, muitas vezes nas cartas do apóstolo Paulo, nós conseguimos observar que o apóstolo sempre disse que nós tínhamos que achar graça diante de Deus, que ele era ministro de Deus pela graça de Deus. E eu gostaria que a senhora explicasse para nós sobre esse dom maravilhoso de achar graça diante de Deus. Como poderíamos obter esse dom ou de que jeito esse dom se manifesta na igreja? Deus a continue abençoando. Muito obrigada. Talvez nós não procuramos esse dom. São promessas que Deus faz para alguns de nós quando diz: você vai achar graça diante das pessoas, você vai conseguir achar graça diante da igreja ou com as pessoas do mundo. O Senhor diz isso para nós. Mas Deus faz essa promessa quando Ele tem um plano com a pessoa ou quando a pessoa ela procura Deus e ela deseja fazer a vontade do Senhor. Aí então o Senhor conhece o coração dela e como Deus sabe que é um coração disposto para Ele, faz as promessas maravilhosas para Ele e fala: você vai achar graça diante das pessoas. Então não vamos procurar esse dom porque esse dom sai do amor que nós temos pelo Senhor e da disposição que nós tivemos para agradar a Deus. Daí sai aquela promessa maravilhosa que Deus pode dar para todos nós. Vamos continuar. Boa noite, irmã. Deus abençoe. A minha pergunta está em Josué, no capítulo 5, nos versos do 13 ao 15. Josué 5. Isso, irmã. Versos 13 e 15, do 13 ao 15. Pode ler, irmão. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que de pé diante dele estava um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Josué foi ter com ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira o calçado dos pés, porque o lugar no qual estás é santo. E Josué assim fez. A minha pergunta é: o que significam esses versos, irmã? O que foi o que Josué viveu? Josué, ele viveu uma experiência maravilhosa, formosa, porque aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com Moisés. O anjo também disse para ele: Tira o calçado dos teus pés, porque o lugar no qual estás é santo. E aconteceu a mesma coisa com Josué, porque ele estava na terra de Canaã. O anjo do Senhor era o Senhor Jesus Cristo. Naquela época, o Senhor Jesus, ele se apresentava para o povo de Israel como o anjo do Senhor. O Senhor Jesus disse nos evangelhos: Eu estive com o povo antigo e ninguém me reconheceu, porque ele trabalhou como o anjo do Senhor. É uma experiência muito formosa que o Josué viveu, porque ele era o servo do Senhor e ele fazia a vontade do Senhor. Então, não teve melhor prêmio de Deus com ele do que apresentar para ele o anjo do Senhor e fazer uma promessa tão bonita para ele e dar aquele respaldo para ele. Foi o que aconteceu com Josué naquela época. Tudo bem, vamos continuar com outra pergunta. Boa noite, irmã. A minha pergunta é a seguinte. Zacarias 3, no verso 1 até o 4. Certo, irmão. Zacarias 3, do 1 ao 4. Diz: Depois Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava de pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua mão direita para acusá-lo. E disse o Senhor a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do incêndio?
E Josué estava vestido de vestiduras sujas e estava de pé diante do anjo. E falou o anjo e mandou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestiduras sujas. E disse-lhe: Olha, que faço passar de ti teu pecado, e te vestirei com roupas de gala. A minha pergunta é: se o Senhor falou com Satanás e disse para ele: O Senhor te repreende. Eu não entendo nesse momento se ele falava na primeira, segunda ou terceira pessoa. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Certo. No capítulo 3, diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote. Essa experiência aqui do profeta Zacarias, ele teve uma visão. O profeta Zacarias, ele viu algumas visões do que ia acontecer no futuro, porque Zacarias, ele foi um profeta quando o povo de Israel tinha voltado da Babilônia. Eles ficaram 70 anos lá na Babilônia e eles voltaram para Jerusalém. E Deus tinha dado ordem para eles construírem novamente o templo. Naquela época, o Senhor tinha o Zacarias, o Malaquias e o Ageu como profetas no meio do povo. E Zacarias viu, no meio das suas visões, o futuro. Por causa disso, ele disse que Deus tinha mostrado para ele o sumo sacerdote Josué. Era um sacerdote naquela época que Deus ia respaldar para ele construir o templo e também para que ele ministrasse no templo depois que ele fosse construído. E Josué, ele viveu naquela época, então ele viu na visão Josué, o qual estava de pé diante do anjo do Senhor. Se lembrem que o Senhor Jesus, ele sempre se apresentou como anjo do Senhor e diz: Satanás estava à mão direita de Josué para acusar ele diante de Deus. E aí é quando o anjo do Senhor disse a Satanás, disse para ele: O Senhor te repreende. O Senhor te repreende. Aqui diz que o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, mas foi o anjo do Senhor, porque era ele quem estava com o Josué, quando o diabo estava na mão direita dele para acusá-lo. Então, o anjo do Senhor é o mesmo Deus, e ele disse: O Senhor te repreende. Ele disse para o diabo: O Senhor te repreende. E diz no verso 2: E disse o Senhor a Satanás: O Senhor te repreende. Mas esse Senhor aqui era o anjo. Ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, porque essa Jerusalém que Deus queria que fosse novamente construída, a cidade e o templo, na verdade representava a igreja do Senhor Jesus no futuro, e por causa disso, Deus não queria permitir que Jerusalém, a física, fosse destruída, que o templo físico fosse destruído. Deus não ia deixar, porque eles eram a representação, o protótipo do templo espiritual do futuro, da igreja do futuro. Por causa disso, diz: O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E ainda disse: Não é este, Josué, um tição tirado do incêndio? Mas qual incêndio? Vamos lembrar que o exército da Babilônia, junto com o rei, foram para Jerusalém, rodearam ela, destruíram ela, incendiaram a cidade, a casa do Senhor, o templo, destruíram tudo e levaram embora alguns judeus, alguns israelitas para a Babilônia. E no meio deles estava Josué. Esse Josué aqui estava no meio deles, indo para a Babilônia. Daniel, Ezequiel, eles também estiveram lá na Babilônia e eles duraram lá 70 anos. E depois dos 70 anos, eles voltaram para Jerusalém. E Deus ia respaldar Josué como sumo sacerdote. Por causa disso, o Senhor disse para o diabo: Esse aqui é um tição tirado do incêndio, que não foi queimado no incêndio onde destruíram todos em Jerusalém. Ele foi tirado, quer dizer que eu fiz ele ser enviado para a Babilônia como cativo para salvar a vida dele. Por causa disso, diz: Não é este um tição tirado do incêndio? E aí diz que Josué estava vestido de vestiduras sujas diante daquele anjo. Foi a visão, foi o que disse sobre essas pessoas importantes na época que tiveram que novamente construir o templo, porque aquele templo tinha que
existir até quando o Senhor Jesus viesse na terra pregar o evangelho dele. Até que o Senhor Jesus veio pregar, aí Deus se esqueceu dos templos físicos em Jerusalém, lá em Israel. Quando o Senhor Jesus fez o seu sacrifício na cruz do Calvário, criou a sua igreja, deixou o seu evangelho para ser pregado, aí então Deus se esqueceu do templo físico em Jerusalém, em Israel. Deus se esqueceu daquele povo de Israel como povo santo e escolhido dele. Deus se esqueceu deles porque ia nascer um povo novo, uma igreja nova, um templo novo que era espiritual, que é a igreja do Senhor. Vamos ouvir a última pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde, Deus abençoe. Gostaria de cumprimentar a senhora com muito amor das igrejas na Guajira, especialmente das igrejas nas reservas de Purixamana, os nossos irmãos Guaju. E, irmã, a minha pergunta é num verso da Bíblia que fala sobre uma promessa para a igreja, que em muitos estudos bíblicos a senhora nos ensinou, que em Efésios 4:11, a senhora até nos ensinou num estudo bíblico que era para pedir para o Senhor para ter esses dons, para ser mestres e apóstolos e evangelistas, e hoje na igreja nós vemos muitas promessas com o derramamento do Espírito Santo e profetizar, aquelas promessas se cumpriram, mas nós vemos menos o que diz no verso aqui, e a irmã nos ensinou para pedir. Irmã, a minha pergunta é, nós vemos o respaldo que a senhora tem como apóstola e profetiza, também os colaboradores da senhora, o irmão Andrés, o irmão Carlos Alberto, o irmão Álvaro, o irmão Dario Falcon. E a minha pergunta é: o que ainda faz falta para nós, irmã? Porque a senhora ensinou que é para nós pedirmos ao Senhor essas promessas, mas o que faz falta ainda? Faz falta chegar o tempo de Deus, é isso. Porque cada um tem o seu tempo. O tempo de Deus vai chegar para cada pessoa. Cada pessoa, o dia que Deus enviar eles para trabalhar, para pregar, a pessoa vai ter que se enfrentar com as coisas, e quando ela estiver lá lidando com as coisas, então aí ela vai começar a tirar do coração dela o que ela tinha preparado por tantos anos, tantas promessas de Deus, e aí Deus começa a revestir eles e usar eles e dar para eles mais dons, porque é Deus quem faz isso, não as pessoas. Nós só oferecemos o nosso coração sincero para Deus, e o restante é Deus quem faz em nós quando for a nossa vez. Quando for a nossa vez, então só fica preparado. Fica preparado porque você não sabe que hora que Deus vai te fazer trabalhar do jeito que Ele prometeu. Então só fica preparado. Só se prepara porque quando for a hora, Deus vai fazer vocês trabalharem, as mulheres e os homens. Observe que tem muitas mulheres lá fora que pregam no púlpito, porque a irmã disse para mim que quando que as mulheres vão pregar? O tempo todo as mulheres estão pregando, quando elas profetizam, quando elas aconselham, quando elas falam de Deus para alguém. O que eu faço aqui agora também poderíamos dizer que é pregar. Então, uma coisa é pregar, falar de Deus, e outra coisa é ficar aqui na frente e dirigir uma congregação. É diferente. Então, com certeza, é isso que as irmãs ficam perguntando, quando que uma mulher vai ser a pastora, que vai ficar na frente da congregação, sendo a pastora, apacentando a congregação e dando os ensinamentos. É o que as irmãs perguntam para mim. E não é eu que falo quem consegue decidir, nem quem consegue escolher. Isso aí é de Deus. A capacidade que Deus tenha dado para cada uma, conforme, segundo o que cada uma tenha buscado de Deus. O que vocês forem buscar de Deus é o que Deus vai dar para vocês. E vocês têm que esperar o tempo, a hora de vocês. Tem muitas irmãs neste momento, em outros países, que elas já pregam, que elas ficam aqui em cima no palco dando ensinamentos, porque tem pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus e não têm homens para pregar nos lugares onde elas estão, então elas precisam pregar. Aí então foi a vez delas. Alguém poderia pensar, então eu vou ter que viajar fora para conseguir
para conseguir trabalhar, para o Senhor me fazer trabalhar no que eu quero. Mas esse trabalho aqui é muito forte para as mulheres. Então, enquanto os homens estiverem, é melhor eles fazerem as coisas pesadas, mais fortes, porque as mulheres, elas têm outras capacidades muito lindas para trabalhar para o Senhor na igreja. Só que lá fora, as irmãs já tiveram que, elas querendo ou não, ter que dirigir as congregações e Deus respalda e abençoa. Vou dar a chance para o irmão para fazer a sua pergunta. Pode, irmão. Obrigada, irmã. Seja bem-vinda na igreja de Cartagena. É uma bênção muito grande que o Senhor tinha falado para mim em profecia faz uns 8 anos, quando eu cheguei na igreja. A minha pergunta tem a ver com a ordem que Deus deu para Moisés quando fez ele tirar o povo do Egito. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 13, diz: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu chegar aos filhos de Israel e lhes dizer: O Deus de vossos pais me enviou a vós, se eles me perguntarem: Qual é seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós, outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. Irmã, a minha pergunta é: aqui o Senhor ensina para nós que ele não tem um nome específico. Contudo, na Bíblia nós vemos ou nós usamos o nome de Jeová. E a minha dúvida é se é correto usar esse nome, de onde surgiu o nome Jeová? E se a senhora puder nos ensinar ao respeito. Certo. A história, ou aquelas pessoas que estudam a Bíblia e sabem muitos idiomas e fazem as traduções, eles contam para nós que antigamente o nome de Deus era só consoantes. O que Deus falou para Moisés que o nome dele eram só consoantes, então não dava para pronunciar, não dava para falar, nós não íamos conseguir falar. Por causa disso, quando começaram a fazer as traduções da Bíblia, adicionaram vogais para a palavra e ficou a palavra Jeová, porque não existia nem a E, nem a O, nem a A. E sem aquelas letras, não dava para pronunciar a palavra. Isso nos faz entender que Deus, o nome dele é um nome abstrato. Mas Deus tem permitido que nos idiomas da humanidade possa ter palavras para Deus, para o Criador, para o Pai Eterno, com as letras na nossa língua, para que nós possamos entender. Não Deus, porque Ele entende a linguagem abstrata. A língua universal do nosso Deus é a que está no nosso coração. A essência de Deus está dentro de nós. E aquela essência não tem nome. Aquela essência não tem nome. Mas, como nós precisamos conseguir nos comunicar, então tivemos que colocar vogais no meio. Mesmo que tenha alguns idiomas, alguns dialetos que não têm vocais e eles têm alguns sons e eles falam com batimentos e sons diferentes, mas nós, no nosso idioma, usamos vogais e Deus nos entende. Então, a palavra Jeová não tinha nem a O, nem a E, nem a A, mas adicionaram para que nós pudéssemos pronunciar. Mas Deus, Ele nos entende de qualquer jeito. Deus em francês, em alemão, em italiano, em suíço, qualquer idioma onde estiverem falando de Deus, Ele entende, porque Ele olha é o que tem aqui dentro. Então, não fiquemos preocupados como que nós vamos chamar o Senhor. No nosso idioma, em espanhol, ensinaram para nós que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Santo, o Justo, mas não sabemos nos outros idiomas como que chamam Ele.
E Deus tem conseguido nos entender em espanhol, porque percebam que Ele dá para nós os dons espirituais, o seu Espírito Santo, nós conseguimos falar em línguas e sentir a presença dEle. E vocês percebem que o Senhor está contente com o espanhol, e Ele fica contente também com o inglês, o alemão e todos os outros idiomas, do jeito que as pessoas clamarem para Ele, buscarem dEle e chamarem Ele, não tem nada a ver. Então, nós temos um ser supremo em espanhol, nós falamos isso. Tem pessoas que não acreditam em Deus nem em Cristo e eu falo para elas, só acredita que tem um ser supremo, um ser invisível que nos dirige. É isso. Ele pode ter o nome que for, mas acredita naquilo. E quando vocês acreditarem que tem um ser que dirige a nossa vida e é invisível, então Deus, ele vai se apresentar para você. Deus se apresenta para nós e nos mostra a manifestação dele. Por causa disso, Deus disse para Moisés, fala para eles que eu sou quem eu sou. Não deu para ele nome. E aí então Moisés foi lá na frente do faraó e falou, eu sou, disse que ele vai fazer isso e aquilo. E faraó também não entendeu porque ele pensou, mas quem é eu sou? Ele disse, eu sou, disse que eu sou. É isso. O importante era a obediência e Moisés, ele obedeceu a Deus. E quando Deus falou com Moisés, ainda não existia a palavra Jeová com a E, a O e a A. Era só as consoantes e Deus falava com ele e Moisés entendeu o que o Senhor quis dizer. E Moisés falava para o Senhor no seu idioma, talvez era o hebreu ou o arameu. Naquela época, tinham muitos dialetos e idiomas, e Moisés falou para o nosso Deus no idioma dele, e ele entendeu e também falou com Moisés. Mas o importante era a obediência e o coração para amar aquele ser supremo que dirige a nossa vida. Seja Deus, ou Pai, ou Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, no nome que for. Bem, o irmão, irmã, boa noite e o Senhor abençoe. Eu cumprimento a senhora dos irmãos de Sincelejo e a minha pergunta é no Salmo 32, que chama a felicidade do perdão. Salmos 32. Sim, senhora, irmã. Feliz é aquele a quem é perdoada a sua transgressão e coberto o seu pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, consumiram-se meus ossos e meu gemer de todo dia, porque de dia e de noite pesava sobre mim a tua mão, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meu pecado te declarei, não encobri minha maldade, disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a maldade de meu pecado. Tenho várias perguntas, irmã, e são sobre o perdão. Aqui, no verso número 3, diz, enquanto calei, consumiram-se meus ossos e meu gemer de todo dia. Irmã, então, nós constantemente temos que reconhecer diante do nosso Deus os nossos pecados, porque eles podem virar uma atadura, um fardo. Mas eu acho, irmão, que não é para ficar o tempo inteiro reconhecendo os nossos pecados, porque isso quer dizer que eu ainda não tenho me arrependido e eu fico pecando. Não pode ser. Se eu fico todos os dias reconhecendo os meus pecados diante de Deus, então quer dizer que eu estou pecando o tempo inteiro. Não pode ser. Aqui no Salmos 32 fala sobre o Senhor Jesus Cristo, quando diz, feliz é aquele a quem é perdoada sua transgressão, é Cristo. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Quem viveu isso aqui? Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse, enquanto calei, consumiram-se meus ossos e meu gemer de todo dia, porque de dia e de noite pesava sobre mim a tua mão. O Senhor disse para o Pai, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer que ele era pasto verde e depois ele virou um deserto. Por que Deus veio contra mim? Porque o Senhor Jesus, ele teve que pagar pelos pecados de todos. Então o Pai cobrou fortemente do Senhor Jesus. Por causa disso, diz, porque de dia e de noite pesava sobre mim a tua mão e meu vigor se tornou em sequidão. Quer dizer que ele era pastagem saudável, mas virou um deserto de estio. E meu pecado te declarei, mas não era o Senhor Jesus que estava pecando, era o povo de Israel. Só que como o Senhor Jesus falava por eles, ele disse para o Pai, eu vou pagar por eles, por todos eles, cobra de mim.
Eles que pecaram, mas eu sou quem vou pagar por eles. Então o pai cobrou tudo do Senhor. Por causa disso, o Senhor ficava pedindo perdão. Então ele disse: Meu pecado te declarei e não encobri minha maldade. Mas esse pecado e a maldade foi, na verdade, o pecado e a maldade do povo. O Senhor Jesus disse: Confessarei minhas transgressões ao Senhor. Tu perdoaste a maldade de meu pecado, mas não era a maldade do Senhor, era a maldade do povo. Mas como o Senhor Jesus disse: Cobre de mim tudo, eu que vou pagar por eles. Então, por causa disso, ele ficava pedindo perdão para o Pai pelas transgressões que ele estava levando. Então, diz aqui que o Senhor, ele levou todos os nossos pecados, ele teve que pedir, que orar para o Pai e pedir perdão, fazer tudo o que o povo tinha que ter feito, o Senhor Jesus que fez. E hoje, que é a igreja do Senhor, então hoje o Senhor Jesus, ele não vai falar para o Pai: Ai, Senhor, cobra de mim o que os crentes estão fazendo, os pecados dos crentes, que às vezes pecam ou continuam no seu pecado e não querem se arrepender, ou que voltaram atrás. Cobra de mim. O Senhor Jesus não faz mais isso. Ele pagou uma só vez. E agora a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele castiga os crentes. Ele não vai mais castigar o Senhor Jesus, é os crentes, aquele que pecar será castigado. Diz: Se os teus filhos deixarem a minha lei e os meus mandamentos, eu vou castigar eles com vara e farei eles se arrependerem e voltarem ao caminho. Mas eu não vou tirar a promessa que eu fiz a ti de ter uma igreja, um povo com pessoas de muitas nações que tenham se convertido e que virem a igreja do Senhor, que virem a esposa do Cordeiro. O Pai disse: e isso nunca vai ser tirado de ti. Mas a cada crente que pecar, eu vou castigar. Então aqui, os salmos falavam era sobre o povo de Israel que tinha pecado e tinha se afastado de Deus, e o Senhor Jesus que tinha representado eles e pedido perdão para o Pai. Irmã, e aqui em Tiago 5, talvez para continuar com a pergunta, porque você disse que nós tínhamos que ficar orando para Deus e pedindo perdão pelos nossos pecados, mas não, porque se eu não estiver pecando, por que eu vou ficar falando para o Senhor: ai, Senhor, perdoa os meus pecados? Não, eu não estou pecando. Aquilo que eu fiz antes de conhecer o Senhor, Ele já perdoou. E agora que eu vivo no Senhor, eu não fico pecando, então por que eu vou ficar nas minhas orações o tempo inteiro falando para o Senhor: ai, Senhor, olha os meus pecados? Não, não tem lógica, não tem sentido. Irmã, querendo aprofundar mais sobre o assunto, eu ouvi uma vez que um irmão da igreja disse que quando tivermos o batismo em água e o Espírito Santo, aí também a multidão de pecados é coberta. E a minha segunda pergunta vem em Tiago 5, que com o batismo cobre-se a multidão de pecados? Não. O batismo em água é um compromisso que nós fazemos com Deus para falar: Senhor, eu acredito em Ti. Eu acredito que Tu és o caminho da salvação, o único caminho. E eu vou seguir esse caminho, Senhor, porque dizeste que quem acreditar em Ti e for batizado, então ele será salvo. E eu quero me batizar em água para começar a andar nesse caminho, e com a Tua ajuda eu vou conseguir mudar, mas não é para os pecados que Deus vai perdoar. Ele perdoou aqueles que nós fizemos antes de conhecer a Deus, antes de nos converter para o Evangelho. Todos esses pecados é os que Deus perdoa. Mas daí para frente é uma vida nova que nós começamos a viver no Senhor. Irmã, e para terminar minha pergunta, em Tiago 5, diz no verso 19 e 20: Irmãos, se algum entre vós tem se desviado da verdade e alguém o faz voltar, sabei que aquele que converte o pecador do erro de seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Bem, aqui diz: se algum entre vós tem se desviado, se algum crente no Senhor tem se desviado, voltou atrás, você que conhece ele, que é o vizinho dele, então você luta, vai lá, busca ele, fica falando pra ele: mas por que você foi embora da igreja? Por que você não volta? O que aconteceu? É que fica olhando torto pra mim, o pregador não gosta de mim. Aí você fala: não fica prestando atenção no pastor, nem nas pessoas se olharam pra você ou não olharam. Leia a Bíblia, não
Não deixe o inimigo tirar a sua salvação. Confie em Deus. Se lembre das promessas que Deus tem feito para você. E de vocês tanto falarem, conseguem convencer a pessoa para voltar na igreja. Mas quando ele tinha ido embora da igreja, começou a pecar de novo. Então, você conseguiu convencer aquela pessoa para voltar. E a pessoa volta. Então, qual é a multidão de pecados que você cobre? Quando a pessoa que foi embora, qual é a obra que a pessoa que traz de volta alguém na igreja faz? O que acontece? Diz aqui que aquela pessoa, ela consegue... Porque a outra pessoa que ficou pecando lá no mundo tem uma multidão de pecados. Porque a pessoa que foi embora, ela começa a pecar. E ela começa a fazer muitas coisas erradas e fica pecando. E quem convence a pessoa quando faz ela voltar novamente com os seus conselhos, as suas orientações, então diz aqui que faz uma grande obra. E a grande obra é que evita que a pessoa continue pecando mais, porque quando ela volta para a igreja, ela consegue se arrepender e ela para de pecar. Por causa disso, diz que cobrirá uma multidão de pecados, porque permite que uma alma seja salva, que foi a pessoa que foi embora, e que parem de acontecer os pecados. É o que a pessoa faz quando ela volta a trazer uma pessoa que tinha ido embora da igreja. É disso que fala quando fala sobre as boas obras. Mas aqui não fala que a pessoa que trouxe ela, aí então Deus vai perdoar a multidão de pecados. Porque se for um crente da igreja, por que a pessoa vai ficar pecando? Mas a pessoa que foi embora, ela peca por ela ter ido embora e começou a pecar. Aí quando ela volta, quando eu faço ela voltar, então Deus vai falar para mim: você fez uma grande obra, você resgatou uma alma, você resgatou uma pessoa que vai parar de pecar agora. É disso que fala aqui é que às vezes nas traduções da Bíblia para os nossos idiomas, às vezes tem alguns maus entendidos, algumas confusões por causa das traduções, até porque a Bíblia que nós temos é num espanhol muito antigo, então às vezes não conseguimos entender muito bem, mas não se preocupem porque alguns não conseguem entender, mas os outros conseguimos, porque o Senhor permite que nós consigamos entender bem, para que nós, pela lógica, pelo contexto, consigamos entender bem a palavra do Senhor e paremos de ser fanáticos e vamos conseguir entender as coisas de Deus retamente e vamos ter juízo e ser lógicos. É o mais bonito que Deus dá para nós. Ele faz que nós tenhamos juízo, tenhamos lógica para ninguém conseguir nos chamar de fanáticos, porque as pessoas que chamam de fanáticos é porque elas distorcem e elas deixam confusos todos os vocabulários da Bíblia, eles interpretam tudo literalmente. Mas o idioma, ele já evoluiu muito e nós temos aqui na Bíblia um idioma muito antigo, então as pessoas distorcem a palavra do Senhor e por causa disso elas criam religiões e crenças e acabam se afastando do verdadeiro caminho do Senhor, por elas ficarem interpretando palavra por palavra, literalmente. Então é por causa disso que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos que o Senhor seja quem revele para nós e ensine para nós e possa nos ajudar a entender e compreender esse livro aqui. Com a ajuda do Espírito Santo, agradecemos o Senhor porque nós estamos aqui diante da presença do Senhor. E as pessoas que conseguem nos ver e nos ouvir falam de nós que realmente nós somos pessoas do bem. É isso que as pessoas do mundo falam, que nós somos pessoas do bem, não somos fanáticos. E eles falam que dá para ver que nós temos de Deus, é o que o mundo diz de nós, então vamos continuar em frente, vamos amar o nosso Deus e fazer a vontade dele. Fiquem em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor faça milagres.
Nós vamos orar para que o Senhor se manifeste e faça milagres nas suas vidas, para que Ele faça curas, para que Ele tire doenças, para que Ele tire o câncer, para Ele tirar os vírus, para Ele tirar todas as doenças que o diabo fica inventando a cada dia para roubar a paz e a felicidade das pessoas. Nós vamos pedir para o Senhor também, pelos feitiços, pelas amarrações, para o Senhor libertar, para o Senhor nos guardar e nos proteger de todas as maldições do diabo e a inveja dele. E também nós vamos pedir para o Senhor a bênção espiritual, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Bem, as petições que vocês tiverem, as necessidades que vocês passarem, tudo vamos apresentar diante do Senhor e vamos orar. Bendito Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Gracias, Señor, por todos estos momentos que hemos estado aquí hablando de ti, disfrutando y gozando de las bendiciones que tú nos has dado y implorando ahora tu favor, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y que tú seas sanando, Señor, y cortando toda enfermedad y toda dolencia, quitando toda atadura, toda ligadura y toda cadena, rompiendo y destruyendo toda maldición del diablo en la vida de algunas personas, de algunos de tus hijos, de tus hijas, que tu mano poderosa sea manifestándose y bendiciendo y sanando y limpiando y libertando a cada uno. También a todos aquellos que nos ven en el video, mi Señor, que te claman a ti por que te manifiestes haciendo milagros y señales. También bendícelo, Señor, haciendo estas sanidades, estos milagros, cumpliendo los anhelos de su corazón, cumpliendo, Señor, sus peticiones, mirando sus necesidades. Gracias, Señor, por oírnos, por mirarnos, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Bendito Dios, por ver nuestras necesidades y lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Padre Santo, ayuda y liberta a cada persona y quita toda brujería, toda hechicería, toda cadena, sea rota, destruye toda obra del maligno y liberta, mi Señor. Limpia, Señor, quita toda maldición. Toda persona que sea perturbada por espíritus malos, por espíritus engañosos, destruye toda esta obra maligna y liberta a tus hijos y a tus hijas de todas estas plagas. Límpialo, Señor, liberta, Señor, bendice a cada uno, Padre Santo, y manifiéstate, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Envía el poder del Espíritu Santo y sea tú bautizando con tu Espíritu y dando los dones espirituales y bautiza con tu Espíritu. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder espiritual. Envía tus dones, mi Señor. Y liberta, liberta y limpia. Y rompe cadenas. Rompe las cadenas. Corta los impedimentos. Corta las trampas malignas. Corta todo impedimento. Bendito mi Señor. Alabado tu nombre. Poderoso Señor. Te alabamos. Santo eres, glorificado seas, glorificado seas. Te alabamos, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de la alabanza, de la honra, de la gloria. Poderoso Señor, bendito Señor, todopoderoso eres, grande eres Jehová, Dios de Israel, Dios de Jerusalén espiritual, Dios de Israel espiritual. Bendito seas para siempre. Te alabamos, poderoso Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Bendito Dios. Bendito Señor. Bendito Dios. Levanta y fortalece a tus hijos. Llénales de tu poder. Llénales de tu poder. Gracias, aleluya. Gloria a mi Señor. Gloria al Rey. Poderoso Rey.
llena de bendiciones, colma de bendiciones a todos. Bendice, Señor, quita la incredulidad, quita la duda, quita, Señor, la rebeldía, la necedad, la hipocresía, quita, Señor mío, la pereza espiritual, destruye la pereza espiritual, destruye toda trampa maligna, dales alegría en su corazón, dales gozo en su corazón. Poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso Señor, alegra el corazón de tu pueblo, alegra el corazón de tu iglesia y manda fuego espiritual, fuego de lo alto, desciende con poder, Señor. Desciende con poder, bendito mi Cristo, gloria a mi Señor, poderoso Señor, gloria al Rey para siempre, santo de los santos, aleluya, santo, gracias, aleluya, gloria a Dios, gloria a mi Rey, gloria a mi Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Obrigada, Gracias, Senhor. Señor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada. No nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Obrigada. Deus abençoe vocês grandemente. Tomara que Deus faça uma obra e milagres nas suas vidas e abençoe vocês. Bênçãos para todos vocês. Obrigada, obrigada.